essa semana trazendo as informações em relação à cidadania italiana, porque agora, né, tem uma lei que são só 2 gerações, e nós convidamos nada mais, nada menos que uma pessoa que inclusive já fez parte do parlamento na Itália, que é a Renata Bueno. Antes, Renata, já quero te apresentar também, que tu tá vendo aí, nosso diretor aqui, seu Elcio, olha só que bacana. Uma entrevista com a Renata Bueno movimentou até nosso diretor, que veio nos visitar no estúdio da Com FM. Tudo bem, seu Silveiro? Ele que já tem cidadania italiana, né, seu Silveiro? Bom dia, boa tarde. Tudo bem, Renata? Como é que tá? Tudo bem, obrigada por me receber, né? Me chamou a atenção também, porque eu tenho 2, 3 netos, eu quero fazer dupla cidadania também a eles, né? Eu estou preocupado. Eu já tenho dupla cidadania, a família nossa tem uns 15 votos, toda a família, meus irmãos, tem tudo dupla cidadania, mas foi feito na época do passado ainda, né? E agora quero pôr bisneto na dupla cidadania também. Tá todo o pessoal meio tenso aqui da região nossa, pelo menos, né? Que a maioria, sobretudo da região de Vêneto, da Itália, né? E estão muito preocupados com isso tudo. Eu também sou vêneta, a minha família é de Treviso. Conheço bem a região de vocês também, Treviso, muito legal. Como bacana. Eu fui síndico aqui em Veranópolis durante 8 anos, eu fiz gemelagem com Porto Viro, e ainda até hoje a gente tem intercâmbio, o pessoal nosso daqui vai para lá, eles vêm para cá, os estudantes especialmente, né? Para adquirir experiência e tudo, né? E eu sou da região de Bassano del Grappa também, estive lá vendo onde meus bisavós vieram. E o sotaque de vocês não nega a origem, né? A origem italiana. É isso aí, né? Tu é de Curitiba, né? Não? Sim, na verdade minha família por parte de avós vieram também do interior do Rio Grande do Sul, passaram por Santa Catarina, mas depois se instalaram no interior do Paraná. Que bom. Eu nasci em Brasília, na época meu pai trabalhava lá, mas vive minha família em Curitiba. Seu cargo agora atualmente lá na Itália, que seria então? Eu terminei o meu mandato de deputada, fui candidata novamente, tive uma votação, estava contando até uma votação recorde aí na história do parlamento italiano, mas infelizmente é uma coeficiente, é um cálculo diferente de lista, acabamos não alcançando a vaga na última eleição. Bom, mas eu continuo politicamente muito ativa, tenho vários colegas, presido o Instituto Cidadania Italiana, presido a Associazione per la Cittadinanza aqui na Itália também. Por isso eu estou sempre em Roma e buscando as nossas batalhas. E advogo aqui na Itália. Tem um escritório grande aqui. Que bacana. Se for candidata ainda, eu tenho uns 15 votos. Tá bom? Que bom, obrigada. Obrigada pelo eu tenho uma cunhada minha que é consuleza em Passo Fundo da Itália, do consulado aqui do Rio Grande do Sul. Consul-honorária, que ótimo. Eu conheço muito bem o pessoal todo da região, já tive várias vezes visitando aí. Que bom. Tive em Caxias, o pessoal de Antônio Prado, isso, enfim, vários projetos. Flores da Cunha, a região nossa. Mas que bom. Vamos por assunto direto para não perder nosso tempo, então. Não perde nunca, né? E a Renata já falou algumas coisas que ela faz, né? Que ela nasceu em Brasília, como ela falou, em Curitiba também, né? Tem um instituto que ela preside, do parlamento por 5 anos. Eu tô aqui também, Renata, tá vendo aqui, tem o Simeone, que tá comigo aqui também, que ele é vereador da cidade de Veranópolis e fez um projeto para fazer com que o italiano seja a segunda língua cooficial do município, que é para mostrar também que o pessoal não quer a cidadania só para ir pros países, como o pessoal tá falando, o ministro falou, Antônio, né? Tem o Thiago também, que faz parte do programa italiano aqui aos domingos. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, pra gente começar essa nossa interação com a nossa audiência, desse decreto, né? Cidadania italiana, nova regra, ela é definitiva, Renata? Na verdade, não. O decreto, ele foi votado pelo Colégio de Ministros, presidido pela primeira-ministra Giorgia Meloni, proposta pelo ministro das Relações Exteriores, que é o Tajani. A gente não esperava isso, né? Porque já existia projetos do tipo de limitar gerações tramitando no parlamento há bastante tempo, mas eles não caminhavam, não se abria a discussão, justamente porque ninguém tinha interesse em mexer nisso. Só que esse ministro, desde que iniciou, ele vinha ameaçando, ele vinha dizendo da intenção dele, que ele não achava certo os italianos no exterior terem cidadania sem limites, etc. E ele deve ter pressionado a equipe do governo de alguma forma, que a gente não sabe o motivo, e conseguiu então aprovar, assim, na calada da noite, esse decreto. Um decreto-lei que é aprovado pelo governo, ele tem 60 dias para ser aprovado ou rejeitado pelo parlamento. Rejeitado, sinceramente, eu acho difícil, porque é uma proposta do governo e, como eles têm a maioria no parlamento, eu acho muito difícil que eles rejeitem.
Eu acredito, espero, todo mundo está tendo a esperança que ele sofra algumas modificações no parlamento, né? Que seja aprovado, mas que sofra algumas modificações perante o DDL, que é agora a lei, o desenho de lei, que é a lei que vai regulamentar esse decreto. Então, a nossa ideia é que eles flexibilizem um pouco. Então, vamos ver o que é que vai acontecer nesses 60 dias na discussão no parlamento, até mesmo porque aí que tem uma força importante dos vênetos, né? Eu também sou vêneta. A Lega Nord, que é o partido, a Lega, né? Que é o partido muito forte no Vêneto, e o Vêneto é a região que mais tem descendentes de italianos no mundo. Então eles estão fazendo uma pressão muito grande, fazem parte, inclusive, da maioria de sustentação ao governo. Então, eu acredito que vai acontecer alguma discussão importante interna do governo e que eles abram alguma brecha aí para flexibilizar um pouco, porque foi realmente uma notícia muito drástica, né? Muito dura, muito cruel. Isso que a gente falou. Também existiam ações ruins, gente fazendo cidadania a todo custo, falsificando documento, tinham coisas ruins acontecendo, sim, a gente também não pode negar isso. Corrupção em volta disso, muita fraude, muito golpe, mas tem muita gente boa por trás, basta ver o exemplo de vocês aí, né? Com a língua do italiano, com essa cultura lindíssima. Então a gente precisa valorizar isso, e o quanto a cultura italiana, né, distribuída pelo mundo, conta realmente com nós que somos os ítalo-descendentes. E eu digo isso, a minha preocupação é que ao longo do tempo se perda, porque as gerações não vão mais, né, ter o sangue italiano reconhecido como é hoje previsto pela Constituição da Itália. Hoje você está em Puglia, né? E daí na segunda-feira a informação é que você vai para Roma. E daí você agora que não está mais no parlamento, de que forma você está fazendo essa luta, vamos dizer assim, para demonstrar a importância da cidadania para pessoas que vivem em povos, que não é só no Brasil, né? Por todo o mundo, né? Isso, eu na verdade morava em Roma, e aí desde a pandemia com a minha família, meu marido é daqui da Puglia, então a gente terminou a nossa casa. E hoje é fácil a gente trabalhar online, né? Então, com a minha família, a gente mora aqui, mas eu vou quase semanalmente a Roma para fazer ali o meu trabalho. Eu presido o Instituto Cidadania, né? Como eu já disse, no Brasil, Associazione per la Cittadinanza na Itália. Então, eu estou sempre em Roma justamente nessa batalha. A gente faz os processos de reconhecimento de cidadania, não só isso, a gente sempre está nessa batalha dos direitos dos italianos no mundo. E sou advogada também, né? Inscrita tanto no Brasil quanto aqui na Itália, e por isso a gente trabalha bastante nesses processos. E politicamente está sempre aqui cutucando o governo, cutucando os colegas parlamentares, para que a gente tenha sempre voz e representatividade, porque hoje, infelizmente, o Brasil não tem nenhum deputado do Brasil que nos represente, né? Eu fui a primeira deputada eleita do Brasil em 2013, e hoje nós não contamos com ninguém que nos represente. Então, a gente precisa estar ali sempre ativo e buscando a nossa força, o nosso valor. Eu sempre tive uma voz bastante respeitada aqui no parlamento, e segunda-feira, então, vou estar em Roma dando, né, uma boa conversada com os colegas. Tem outros líderes fazendo isso também. O próprio TGE, que é o Conselho Geral dos Italianos no Exterior, também já soube que estava em Roma fazendo as suas movimentações. Então, agora é o momento de unir os esforços, todos que podem, né, nas redes, as manifestações, as petições que podem ser assinadas, movimentações que podem ser feitas em Roma. Eu acho que agora é o momento da gente mostrar o nosso valor, e muito mais do que isso, o nosso interesse pela pátria Itália. Renata, muito obrigado por nos atender. Pergunto, o cidadão comum italiano, o cidadão que vive ali no dia a dia com as suas preocupações e seu trabalho, bem como as autoridades, têm consciência da importância dos italianos fora da Itália? Sim, mas eles não tornam isso relevante para o governo, né? Por isso que esse ministro Tajani chega com essa proposta, certamente com alguma pressão forte, e não conseguiram segurar. Porque, na verdade, os italianos são importantes, eles sabem do valor, mas não é que contam muito para o governo, né? Então, a questão é que a gente precisa mostrar esse valor e mostrar a potência que nós somos neste momento, sabe? O cidadão comum também sabe, porque a grande maioria teve familiares que foram embora, muitos para América do Sul, muitos para América do Norte. Tem jovens que estão indo morar na Europa, e esses jovens italianos hoje que saem da Itália
serão os avós dos netos e dos bisnetos de amanhã, que não terão direito a essa cidadania. Então a preocupação é de toda a comunidade italiana que mora no exterior. E isso tem sido muito falado, inclusive, na imprensa aqui, então tem bastante coisa acontecendo, sim. Eles estão fazendo uma reforma da cidadania, não é só o corte da cidadania e o sanguinis, que é o nosso caso, a cidadania por sangue, mas eles estão também reformulando a cidadania para aqueles que moram na Itália. Então isso que está gerando também muita polêmica, porque estão dizendo, estão cortando a cidadania para o sangue dos italianos e estão dando cidadania para muitos imigrantes clandestinos que estão aqui. Isso culturalmente para o futuro do país é inevitável que decai, que perca muito esse valor cultural, né? E vai ter uma mudança aí bastante grande para o futuro da Itália. A longo tempo realmente terá tudo muito diferente, né, das famílias italianas. Boa tarde, Renata, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, um saluto nosso qua. A pergunta que eu te faço: como é que estão os movimentos hoje, né? Porque tu deve receber muita ligação e hoje, neste momento, tu nos representa aí na Itália, não é? Isso é muito salutar. Já quero deixar aqui o meu angore, o meu agradecimento, porque tu me representa também. Eu venho da 4ª geração e eu me sinto frustrado porque a gente leva no dia a dia, no dizer, no manter, né, as nossas origens com muito orgulho. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou da colônia. Eu nasci na colônia e herdei a herança do meus bisas, da minha avó, do meu pai, da minha mãe. Inclusive a minha avó e o meu avô só falavam italiano, entendeu? E que me deu hoje esse respaldo também em falar. Embora seja o Vêneto, embora seja o italiano, a gente tem orgulho e pesquisa muito a história aí fora. E muitos de nós que vão buscar a cidadania talvez nunca vão para a Itália, mas é um documento que nos garante a nossa origem. É que nem tu não ter a tua certidão de nascimento, né? Então isso é preocupante para nós hoje, porque a gente sabe que muitos não vão ir para lá, mas muitos gostariam de ter esse documento até a fim de se identificar. Epa, eu sou italiano, eu sou proveniente de uma raça que saiu da Itália, que sofreu muito para fazer a América aqui, entendeu? Então isso seria um tapa para nós, até mesmo no caso de nos deixar para trás, como aconteceu aquela vez, né? Se muitos não viessem para cá, provavelmente muitos teriam morrido ali, não é? Então se perde o contexto da história, e nós que no dia a dia lutamos para manter a mesma, vamos sofrer muito com isso. Então eu gostaria de saber de ti hoje, qual é que os movimentos que estão se erguendo contra isso, se há movimentos, qual é que é a tua luta diária, se tu recebe um monte de ligação, isso porque agora tu tá nos representando nesse momento. Obrigada, você que é vereadora aí da cidade, né, falando italiano, essa língua que é oficialmente reconhecida no Brasil, é um grande orgulho isso para a comunidade italiana. Já tive presente aí várias vezes, né, na região do Rio Grande do Sul. É muito interessante esse ativismo de vocês aí em prol da cultura italiana. Eu também fui vereadora em Curitiba muito nova. Parabéns. Então eu reconheço muito o trabalho de vereador, principalmente aí com a comunidade italiana, sem dúvida representa muito bem. E eu aqui, claro, né, com o meu papel, sempre lutando muito pela representatividade dos ítalo-brasileiros e também dos italianos em toda a América do Sul, que o meu colégio, né, quando fui eleita deputada, era representar a América do Sul. Mas tendo sido a primeira pessoa nascida no Brasil, acabo vindo com uma responsabilidade grande, principalmente de representar essas culturas lindíssimas que nós temos presentes aí no Brasil. E é justamente o que você falou, e é o que eu estou dizendo aqui para autoridades, para pessoas importantes que eu encontro e que irei encontrar pessoalmente agora na semana que vem. Nós lutamos e brigamos por um passaporte, o que não tem custo quase zero para o Estado italiano, porque a gente paga e paga caro para um processo e para ter esse passaporte. Não damos nenhum custo a mais para
o governo italiano. E pelo contrário, nós somos promotores gratuitamente da cultura italiana no mundo. Se hoje a Itália é um país tão amado, né, no mundo todo, a gastronomia, a pizza, a pasta, a música, a arte, a cultura, a língua, tudo isso é porque nós temos 60 milhões de italianos fora da Itália, que são os italianos que saíram da Itália e os seus descendentes. Nós temos uma Itália fora do território italiano. E a Itália tem esse amor reconhecido no mundo todo graças a essas pessoas. Se hoje eles cortam drasticamente esse cordão umbilical, significa que no futuro essa cultura e esse amor vai desaparecer. As pessoas vão se sentir rejeitadas e vão dizer, então a nossa família pode ter o sangue, pode ter conservado alguns passaportes, mas as novas gerações que virão não levarão nada com elas do que era a história italiana. Infelizmente, é muito triste isso. Eu também me sinto triste, e olha que eu moro aqui, eu vivo isso, tenho um filho pequeno que mora aqui, mas estou sentindo essa rejeição da mesma forma. E foi o que eu disse, colocar alguns limites, algumas condições, porque realmente estavam abusando demais com documentação falsa, com corrupção, com muita coisa ruim em volta desse esquema. Eu até concordo que eles pudessem querer colocar alguma condição ou um controle maior sobre esses processos de reconhecimento da cidadania, mas não declarar guerra dessa forma como eles declararam, né? De uma forma drástica, de uma forma cruel, penalizando a comunidade italiana como um todo. Então realmente é muito triste. Por isso que a esperança é que eles flexibilizem. O governo vêneto, lideranças do Vêneto estão muito ativos nisso e realmente eu espero que a gente consiga reverter pelo menos um pouco, porque senão a cultura italiana está realmente condenada a morrer no exterior, né? É uma pena. E em relação também a isso, Renata, nós colocamos aqui agora o Simeone que falou desses projetos, né, para manter a língua italiana como segunda língua oficial, já está em alguns municípios e vai se estender para outros. Você, como presidente também do Instituto, né, Cidadania Italiana, e também é sócia proprietária ali da Mozzarella Arte, lá as pessoas procuram para fazer a cidadania, né? Hoje tu tem uma noção de número de pessoas que vão lá para fazer a cidadania, que estão procurando isso? Temos a Pamela lá, que também está lá, que é tua assessora de imprensa, que também está nesse momento lá no Instituto. Como é que tem esses dados? Nós temos uma equipe grande, né? A gente tem equipe com as advogadas aqui no Brasil, tem equipe com os advogados na Itália também, só que hoje existem inúmeras, tantas e tantas assessorias que tratam desse tema no Brasil e advogados que também fazem os processos na Itália. Então eu não sei dizer hoje qual é o número de processos em andamento, mas são milhares, né, de requerentes que hoje estão aguardando a cidadania. Esses processos ficam invariados, ou seja, vão seguir o seu resultado positivo, né, de conseguir a cidadania italiana até o final. Mas as pessoas hoje, depois do decreto do dia 28, que entrou em vigor de imediato, né, ele só vai perder a sua vigência se o parlamento realmente não aprovar o decreto, aí ele volta, né, da estaca zero do dia 28 de março, então será anulada totalmente a sua vigência. Mas nesse caso as pessoas, tem muita gente procurando, sim, até no desespero, né, de saber se ainda consegue garantir para a sua família, enfim, para aqueles que virão. Eu tenho dito, vamos tentar garantir pelo menos para quem são os netos diretos, né? Porque filhos e netos de pessoas nascidas na Itália continuam garantindo a cidadania automática. Então, vamos tentar garantir pelo menos as famílias que puderem desses netos, né, que seriam de repente pais dos jovens que querem, mas os pais pelo menos já garantindo, fica mais fácil da gente fazer mais para frente a cidadania dos jovens, como é o caso do diretor, né, que perguntou dos netos, que gostaria de fazer a cidadania para os netos. Vamos aguardar agora como que vai ser a regulamentação no parlamento, mas a ideia é que a gente consiga, sim, né, pelo menos de uma forma judicial, solicitar essa cidadania dos netos. E, além disso, eles devem colocar alguma condição de vínculo afetivo, porque o que o governo tem dito que eles querem que os italianos se reaproximem da Itália. Então, se os jovens, que são os filhos, os netos, querem retirar a cidadania, eles têm que residir 2 anos na Itália, até os 25 anos de idade, e aí sim eles poderão requerer a cidadania. Então, a princípio, nem tudo está perdido. Vamos ver como é que vai ser a regulamentação agora nos próximos dias, mas
A ideia é que a gente venha trazer sempre para vocês aí as notícias, as novidades, para que a gente dê o maior conforto possível para todas as famílias e a comunidade italiana, enfim, que está bem desesperada nesse momento. Para você que está ligado no Som da Com, Rádio e TV, está acompanhando aí esse bate-papo, essa conversa, né, com a Renata. Renata, eu vou botar um vídeo aqui e depois eu vou fazer a pergunta para ti, porque eu quero ilustrar, tá? Grazie Presidente, vorrei esprimere il mio voto favorevole alla cittadinanza, però vorrei chiedere specialmente un'attenzione agli italiani all'estero, perché non possiamo dimenticare che abbiamo un'altra Italia fuori dall'Italia. Siamo 60 milioni di italiani all'estero e che tanti, la maggior parte di questi, non hanno la cittadinanza riconosciuta. Siamo nati italiani per legge e in Brasile specialmente mettiamo 10 anni per avere una cittadinanza riconosciuta. Purtroppo questa è una mentalità congelata del Ministero degli Affari Esteri e che nessuno dei governi, neanche da Berlusconi, Letta, Renzi, ha cambiato questa mentalità per dare l'attenzione giusta agli italiani all'estero. Siamo 60 milioni di italiani che promuovono l'Italia giorno e notte e che non abbiamo neanche qui in questo Parlamento un riconoscimento adeguato, perché i nostri emendamenti degli italiani all'estero sono stati tutti bocciati, guardando i trentini che non riescono più a fare le sue cittadinanze, guardando le donne che prima dell'anno del 48 non riescono a dare la cittadinanza al marito straniero e neanche ai suoi figli. E non è così che dobbiamo guardare gli italiani all'estero. Dobbiamo per forza, con tutto il mio apprezzo al governo Renzi, cambiare la mentalità e dare l'attenzione necessaria a quelli che sono i veri italiani, sangue del sangue, a prescindere di dove sono. Grazie. Por que eu coloquei esse vídeo? Que isso aí é quando você era deputada, né? No parlamento, em Roma, isso em 2013, é isso? Ou seja, desde lá que você veio com esse trabalho, e desde lá já tinha essa ideia? O que tu tá falando ali era por causa do tempo que demorava muito, ou já tinha essa ideia de, vamos dizer assim, restringir? Já existia, né? Para você ver uma batalha, esse vídeo, cada vez que eu vejo, eu já vi ele centenas de vezes, mas sempre que eu vejo eu me emociono, porque é uma luta realmente de anos, né? Eu tive no parlamento até 2018, então a gente teve ali uma guerra bem importante nesse sentido, porque já existiam projetos de lei que já tratavam dessa questão de limitação das gerações, né? Inclusive nós tivemos aí uma série de discussões a respeito, porque eles estavam tentando inserir na época o solis, que seria o direito da cidadania italiana para aqueles que residem na Itália. Existe um movimento muito grande para isso, que foi um pouco do que aconteceu agora, né? Eles querem restringir os italianos de sangue que estão fora da Itália e dar cidadania para os não italianos de sangue que vivem na Itália. Então é um pouco a situação contrária. E já na época se discutia muito isso, porque eles tratam tudo dentro de um mesmo pacote, como aconteceu agora. Então eu já vinha nessa batalha há bastante tempo. Infelizmente sempre fui uma voz praticamente sozinha, né? Porque não tinham outros deputados ou senadores, além de eleitos na América do Sul, no exterior, não se manifestavam muito a respeito. Então sempre foi uma luta muito grande. Fui muito ouvida por colegas, por parlamentares, fui muito aplaudida, tanto que até então conseguimos segurar isso, né? Mas agora, infelizmente, não tínhamos ninguém que falasse em nosso nome dentro do parlamento. Bom, Renata, quero te agradecer. Antes, a nossa equipe que está aqui com a gente, né? Agradecer todo o pessoal que veio aqui. Simeone, muito obrigado por ter vindo aí, Simeone, com a gente. Renata, um trucão, querida. Continua con la tua forza, noi altri qua stiamo della torcida, dirti che dobbiamo inviarsi quel progetto e vai virare il progetto di lei qua nella nostra città e sarà lanciato nella festa della Cuccagna con il nostro prefetto che anche il ha dupla cittadania e te mandare un trucon a valti tutti lì e continui firme che noi altri qua stiamo Dio pregare perché le robe si pie della meglio forma a tutti noi altri. Un trucon e un saluto e forza mia cara, forza. Tiago? Grazie, ho capito tutto, meglio allora, ecco. Muito bom. Bravo. Um abraço grande a todos vocês, obrigada, né, a Rádio Com FM, ao nosso diretor, Darlan, Tiago, enfim, nosso vereador, a toda a comunidade local
Estou convidada para estar aí, né, no Rio Grande do Sul agora no segundo semestre, que eu estarei indo ao Brasil, e contem sempre comigo, não só, né, politicamente, mas juridicamente também, para tudo que precisarem, e nesses gemelários. Tenho aí um grande apreço, né, pelas nossas cidades e pelas nossas cidadezinhas aqui do Vêneto também, então contem sempre comigo. Estarei aqui na batalha, na comissão de frente aqui. Que legal. Seu Siviero, que é o proprietário da emissora aqui, que hoje veio com a gente, que está preocupado com os netinhos, né, também para fazer a cidadania, né, seu Siviero? Renata, le ringrazio tanto. Vejo que esse processo todo é muito complexo, né? Mas é o mundo inteiro que está lutando por isso. Até fico meio emocionado, porque quando eu estive lá na Itália, visitando onde saiu meus avós e bisavós, né? A gente sente lá que o nostro sangue é lá da Itália, que seria o nosso posto. Antes que siamo venisse para o Brasil, abbiamo fatto aquela passagem qua, ma a pátria mãe nossa é a Itália, entende? Então você corta tudo isso aí. Estamos conversando, vejo que é muito complexo, que vem há muito tempo, nós estamos discutindo, né? Tomara que vocês aí conseguem, com a força dos demais, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, de procurar reverter esse processo, pelo menos em parte, né? Para poder seguir, senão a gente perde aquela emoção, aquele sentimento do nosso sangue, que realmente somos partisti a longo tempo da nossa pátria mãe, que é a Itália, né? Le ringrazio, eu não sabia toda a sua trajetória, mas eu fico muito feliz ao saber que tu está interferindo pela gente, né? A gente sabe aqui no Brasil, claro, tem muita gente que vai à Itália e diz que está lá um mês e 60 dias, diz que é italiano e lá para procurar fazer cidadania. Então existe muito algum fraude também, como tem para lá, né? Mas credo que realmente faça um ajuste, uma coisa correta mesmo, e quem é que saiu realmente da Itália, estou aqui que possa continuar, pelo menos pelos netos. Femo que, né? Muito obrigado. Vamos. Muito grato. Eu sou exatamente do mesmo pensamento, viu, seu Siviero? Exatamente o mesmo pensamento. Pelo menos que eles deem, né, uma flexibilizada pra gente continuar com esse amor, com essa paixão, com esse carinho que a gente tem pela Itália, até porque é realmente a parte da nossa história, a história da nossa família, e a gente carrega isso com muito orgulho. Eu falei hoje pro meu sogro, inclusive no almoço aqui, explicando para eles o que é esse nosso sentimento, né? Que a gente tem o passaporte, às vezes facilita sim ir para os Estados Unidos, mas a gente tem esse passaporte com orgulho, com muito orgulho, né? Então é realmente esse amor, né, que a gente quer conservar. Por exemplo, nós temos aqui vários municípios que têm como oficial a língua italiana, como Serafina Coreia, não sei se não aqui tem um projeto, aqui, né, tem um projeto, o nosso vereador Simeone está aqui também, né? Certamente ele vai lutar na Câmara de Vereadores juntamente com o síndico e a comunidade toda para procurar também vão pôr em prática a língua italiana. Então imagina, nossos netos, nossos filhos estudando a língua italiana, e não podemos mesmo enviar essa cidadania italiana, então perde esse afeto todo. Pois é. Mas vamos abrir condições sim para que eles possam ter a cidadania, nem que tenham que ficar um tempo na Itália. Se um dia elas precisarem de alguma coisa, então eu sei quem procurar também, né? Graças. Sim, estou à disposição aqui, com muito prazer. Eu não vou deixar. Adoro os Ítalo Gaúchos. Eu não vou deixar, Renata. Porque a Pamela ficou o tempo todo aqui na tela e eu vou dar um alô pra Pamela, né? Pamela, boa tarde, tudo bem, Pamela? Oi, boa tarde. Olha só que legal. Qual é que é a temperatura agora na Itália aí, Renata? Pra nossa audiência, o tempo, como é que tá aí em Puglia? Eu acho que deve estar em torno de uns 15 graus agora, mas diz que só choveu. Eu cheguei ontem aqui, estava aí no Brasil esse mês. O nosso clima deu. Mais ou menos. Disseram pelo menos que a gente trouxe um pouco de sol. Vamos lá então. E agora em Curitiba aí, pertinho aí da Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como é que tá aí, Pamela? Aqui tá em torno de 27, 28 graus. Bem mais quentinho. Por que eu fiz essa relação? Tá bom, né? Deu praia? Da praia. Essa relação aí pra gente mostrar, né, que as tecnologias nos aproximam também e com muita informação legal, que foi que a gente conseguiu passar pra nossa audiência. Então, pra Renata, pra Pamela, muito obrigado por vocês terem participado com a gente, terem tirado esse tempinho, né? São 5 horas de diferença, né, com a Itália, então agora aí é o quê? 7?
7h30. 7h30, né? 7h40. Então, muito obrigado, tá, Renata, de coração. Isso. Portas abertas sempre que você precisar de nós. Eu aqui que também. agradeço. Queremos votar na Renata na próxima eleição. Adorei falar com vocês. Vamos lá, vamos chegar lá. Se Deus quiser, vai ser em 2027. Vamos fazer uma campanha bonita como a gente sempre fez. Show. E tenho grandes amigos aí e vou colocar vocês agora no meu hall de amigos dos Italo-Gaúchos com muito prazer. Legal. Super bem acolhida por vocês e saibam que vocês têm alguém aqui na Itália com quem poder contar. Que bacana, obrigado. Un abbraccio, bacione forte a tutta la comunità italiana. Mais mentegarsi di nostri italiani che prima si arrivai qua e che ha fatto America. Mais mentegarsi di nostra gente. Grazie. Tchau, tudo de bom. Obrigado, hein? Tudo de bom. Que bacana, hein, pessoal? Tchau. Obrigada, grazie a tutti. Tá tudo. Show. Um abraço. Agora 17 faltando para as 3.